A paz de Cristo a todos vocês, amados irmãos. Essa paz eu não estou desejando e pedindo a meu Deus, que é o mesmo seu, apenas para vocês que estão aqui. Porque milhares de pessoas estão nos assistindo nessa hora, irmãos, desde amanhã, em dezenas de países. Pela manhã, muitas igrejas nossas ouviram a pregação online, nos cultos da manhã, em vários lugares do Brasil. São milhares mesmo de pessoas que estão junto conosco, numa só fé, sendo abençoados por Deus nesse grande dia. Que Ele seja louvado, que Ele seja glorificado para sempre. Você pode exaltar o nome dEle? Levanta a tua mão aos céus, de onde veio o Espírito Santo de Deus. Ele veio de lá. E só vai parar de atuar em nossos corações depois que nos entregar aos braços de Cristo na sua volta. Portanto, a nossa saudação a todos os homens e mulheres, irmãos e irmãs. O Espírito Santo está atuando em irmãos fora daqui e em pessoas do mundo também que estão assistindo. Porque Ele atua na igreja e fora da igreja, amém? Abra sua Bíblia em Romanos 8. Você que a trouxe, por gentileza, abra em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 11, é a base bíblica para a conclusão deste tema, deste dia, sobre a pessoa gloriosa e divina do Espírito Santo. O Deus que atua na igreja dele. A partir do versículo 11, a palavra de Cristo nos diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não da carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai! O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, irmãos, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito,
porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Glória a Deus. Vamos orar. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Desde quarta-feira que o Senhor tem falado na boca de homens e mulheres, a mim coube a responsabilidade. Na verdade eu não vou fechar ainda hoje. Amanhã o pastor Gilberto, o Fernando Coelho, teu servo, vai fechar as pregações nessa assembleia, meu Deus. Tenha misericórdia de mim e da tua igreja, para que a tua palavra continue triunfando nos nossos corações e nos corações de todos aqueles que estão, Senhor, ligados a nós pela internet. Tenha misericórdia e nos abençoe agora com a tua santa e poderosa palavra, Pai. Amém. Podem sentar, amados, queridos, queridas irmãs. Sem dúvida alguma, o capítulo 8 da carta aos Romanos é um dos capítulos mais conhecidos e apreciados pelos pregadores, pelos salvos em Cristo Jesus. E é nele que se encontra registrado o cântico da vitória daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Tem cântico em Êxodo da vitória de Moisés, tem cântico também no Apocalipse. Mas nas cartas, nas epístolas, esse capítulo 8 é um dos capítulos da Bíblia que mais bem apresenta uma música de vitória conquistada na cruz do nosso Senhor Jesus. E todos aqueles que participam dessa vitória cantam aqui em Romanos 8. Só que esse cântico ele começa com algumas perguntas. Ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele termina fazendo a seguinte declaração, que é a resposta às perguntas: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas antes de escrever o cântico da vitória, o apóstolo Paulo escreveu sobre o agente da vitória. Essa música está aqui no final do capítulo 8. Antes tem muito texto, antes dela. Aqui está a vitória, mas aqui está o agente dessa vitória, aquele que proporciona a vitória, aquele que age para que haja vitória. E é esse agente que Paulo faz com que salte aos nossos olhos no capítulo 8 de sua carta à igreja de Roma. Esse capítulo 8, então, nós podemos dizer que ele é o capítulo do Espírito Santo. Nos primeiros 27 versículos desse capítulo, o Espírito Santo é citado 21 vezes. Talvez não tenha na Bíblia um capítulo com tantas referências ao Deus Espírito Santo. Por causa disso, por causa da presença forte do Espírito Santo nesse capítulo, jamais podemos vê-lo aqui como uma presença, ou como uma pessoa, ou como um Deus passivo. A maneira como Paulo o apresenta, é impossível de concebermos o Deus Espírito Santo como um Deus passivo de braços cruzados. É impossível. No capítulo 8 aos Romanos, o Espírito de Deus está agindo o tempo inteiro. Ele não quieta, ele não para, ele não se acomoda, ele se mexe o tempo inteiro. Ele é um espírito atuante, ele é um espírito que se move. Os primeiros versículos da Bíblia diz que ele sempre se moveu. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vocês creem nisso, irmãos? E o Espírito de Deus já se movia entre a face das águas. É um espírito atuante o tempo inteiro, ele não para.